Essa cena teria sido 100 vezes mais épica se não tivesse mudado isso. Pois é, a luta final entre Qui-Gon Jinn, Obi-Wan Kenobi e Darth Maul em Ameaça Fantasma é tida como uma das cenas mais eletrizantes da história do cinema. E pra mim é o melhor duelo da saga inteira. Mas então, qual foi o detalhe que foi mudado que fez com que essa cena pudesse ser ainda melhor? Na verdade, foram duas pequenas coisas que eu vou trazer nesse vídeo aqui. Então, vem comigo e já se inscreve no canal para ficar por dentro de mais curiosidades de Star Wars. Quando Ameaça Fantasma chegou aos cinemas, o duelo final entre Jedi e Sith imediatamente se tornou um dos momentos mais icônicos de toda a saga. Duel of the Fates, ou Duelo dos Destinos, como ficou conhecida essa luta, era a primeira vez que o público via um Jedi e um Sith em plena forma física, no auge de suas habilidades. Mas o que poucos sabiam por anos é que essa cena poderia ter sido ainda mais intensa, e principalmente poderia ter transformado Darth Maul em algo ainda mais assustador. Recentemente, o coreógrafo Nick Gillard, que foi o responsável pela coreografia dos duelos das prequels, revelou alguns detalhes do plano original para esse confronto, incluindo um desfecho alternativo que jamais chegou às telas. Desde o início, a intenção de Gillard e George Lucas era muito clara: mostrar um tipo de combate jamais antes visto em Star Wars. Até então, o público conhecia apenas os velhos mestres e aprendizes inexperientes ou figuras fisicamente limitadas que vimos lá na trilogia original, que apesar da gente notar uma clara evolução ali dos episódios 4 para o 5 e para o 6 em termos de duelo, é inegável que ali também não tinha o ritmo que a gente viu nas prequels. Então, pela primeira vez, os Jedi seriam apresentados em sua plenitude, rápidos, agressivos e absolutamente letais. E no centro desse espetáculo todo estava claramente Obi-Wan Kenobi em seus anos de glória. Ele não era mais o velho Ben Kenobi. Para os fãs da trilogia original, isso muda completamente a percepção do personagem. Aquele velhinho ermitão que ensinou Luke Skywalker a segurar um sabre de luz acabou ganhando uma nova dimensão quando a gente o viu enfrentar um Lord Sith em seu auge enquanto ainda era um Padawan. E essa luta de Naboo não apenas estabelece Obi-Wan como um guerreiro formidável, mas faz um pequeno retcon ali e o torna ainda mais impressionante quando revisamos os filmes clássicos. George Lucas, no entanto, ele não queria apenas uma coreografia que fosse vistosa. O seu objetivo era que o combate fosse também espiritual, intelectual, que transmitisse o peso do que estava em jogo ali. Afinal, é chamado de Duelo dos Destinos porque o que está em jogo ali é o Anakin, é o escolhido, é o destino da galáxia. Então esse duelo deveria refletir o estado emocional e filosófico não só dos personagens, mas também desse ponto crucial na trama. Ainda assim, o nível de acrobacia presente nessa coreografia é impressionante. A gente tem saltos, a gente tem giro, tem chute, tem movimentos complexos. Verdadeiro festival aí de artes marciais cuidadosamente coreografadas pelo Nick Gillard, que fez assim, cara, um trabalho primoroso. Uma pena que ele não voltou para trabalhar nas sequels, né? Então, excluir uma parte disso na prática acabou significando abrir mão de parte do talento do Ray Park, que foi o intérprete do Darth Maul em Ameaça Fantasma, que era um dublê, um mestre de artes marciais e que trouxe para o papel do Darth Maul uma fisicalidade única, um instinto quase que animal. Cada movimento ali transmitia uma intenção de controle, de violência, e do outro lado a gente tinha o Ewan McGregor, que entregava um Obi-Wan incansável, jovem, com vigor físico, a ponto de, nos bastidores, os sabres que eles estavam usando ali nas gravações acabaram se dobrando com tanta força que os golpes eram desferidos durante a coreografia. Vale lembrar que durante a gravação dessa coreografia, os sabres tinham ali cabos de alumínio, que eram mais leves e ajudavam aí nessa hora dos golpes. Mas pelo lado ruim, eles se dobravam e ficavam amassados com frequência. Bom, já que o assunto aqui é Crystal Kyber, sabre de luz, eu tô aqui com o meu sabre de luz do Luke Skywalker do episódio 6, que é o meu sabre favorito e eu sei que é o favorito de muitos de vocês também. Então é por isso que eu queria dar uma dica muito importante para quem quiser ou estiver procurando um sabre de luz ou quiser realizar o sonho de ter o seu próprio sabre. A Hixforge é patrocinadora oficial aqui do canal do Mando e hoje é a maior referência de sabre de luz no Brasil. É uma loja confiável, com credibilidade, centenas de clientes satisfeitos e um diferencial muito importante
importante, o suporte ao cliente lá é 100% humano, não tem nada de IA, né? São pessoas reais que falam, te atendem e resolvem o seu problema. A Riksforge também tem sabres incríveis de todos os formatos, estilos, níveis, seja para colecionar, treinar ou simplesmente para compor o seu cosplay. E a vantagem que eu queria falar para vocês é que a gente tem um cupom exclusivo para os seguidores do canal do Mando, que o cupom é MANDO. Com ele você ganha 5% de desconto no seu pedido e se você pagar no Pix à vista, você ganha mais 5%, totalizando 10% no seu sabre de luz. O link tá na descrição também ou no QR Code aqui, então corre para garantir o seu. Mas voltando, o que nos leva à primeira mudança que a gente teve nessa cena e que para mim eu acho que foi um erro, tá? E eu vou passar as duas cenas lado a lado para vocês perceberem. A cena original, como ela foi filmada lá no dia, tanto o Ewan McGregor quanto o Ray Park, eles foram com tanta vontade e eles sabiam tão bem a coreografia, já que eles tinham treinado por meses, que eles fizeram de uma maneira muito rápida. E o próprio George Lucas assistiu aquilo e falou, cara, a gente vai ter que diminuir a velocidade. Pois é, você entendeu direito. A versão que a gente viu no cinema, que já é rápida pra caramba, é uma versão desacelerada do que foi gravado. E quando você vê lado a lado aqui, cara, a versão original é muito mais visceral, é muito mais agressiva. Eu acho que realmente eles poderiam ter deixado. Eu não sei por que o George Lucas fez isso. Talvez ele tenha achado que a galera não ia conseguir entender o que estava acontecendo de tão rápido, mas eu discordo. Eu acho que a versão original tem ainda mais a sensação de brutalidade. Dito isso, o outro elemento que foi mudado fica no final da luta e foi a maior mudança. Na versão conhecida, a versão que a gente assistiu no cinema, o Maul usa a força para arremessar Obi-Wan em um poço, acreditando ter vencido ele, tendo caído lá. Porém, na versão original, o Sith não precisou fazer isso, ele não usou da força. E ao invés disso, ele agarrava o Obi-Wan fisicamente e o lançava por cima do quadril com brutalidade direta, olho no olho, e com esse gesto simples, Maul não apenas derrotaria o seu oponente, né, em sua mente, mas ele dominaria o Obi-Wan completamente de uma maneira física, uma maneira não só em habilidade de combate, mas sim dominância física, brutal. E esse detalhe acaba mudando bastante, né? Sem o uso da força, o Darth Maul se tornaria algo ainda mais aterrorizante, não só um vilão distante que empurra os inimigos com o poder da força, mas sim um predador físico, um animal confiante o suficiente para humilhar um Jedi no combate corpo a corpo. Tipo, um cara que se garante mesmo sem o sabre de luz, vamos sair na porrada franca, o cara ali também é pau por toda a obra. E esse tipo de agressividade teria elevado o Maul a um patamar ainda mais intimidador dentro da galeria de vilões de Star Wars. Quando a gente pensa no Maul, a gente não pensa tanto nessa parte de vigor físico. A gente pode até comparar ele com o seu irmão, Savage Opress, que aí sim ele é grandão, musculoso, e a gente vê ele lutando com as mãos. Já o Maul, a gente viu mais principalmente essa coisa do sabre de luz, obviamente, que ele é muito talentoso, mas também utilizando da força, principalmente naquela cena do corredor de The Clone Wars, onde ele usa a força para usar uma porta como escudo e derrota todo mundo. E ao mesmo tempo, essa mudança do Maul jogar fisicamente Obi-Wan, talvez fizesse com que o ponto de virada, né, o plot twist do Obi-Wan se agarrar e subir e sobreviver àquilo, fosse ainda mais surpreendente. No final, a decisão foi de simplificar a cena, o que resultou, claro, num duelo ainda memorável, épico e que a gente ama bastante, mas que deixa no ar uma pergunta: será que a versão original não teria sido um pouquinho melhor, com o duelo mais rápido e o Maul jogando ele ali? Talvez será que não teria sido um pouquinho mais impactante na hora? Infelizmente não teremos como responder essa pergunta por completo, porque a gente não tem essa cena do Darth Maul jogando o Obi-Wan, a gente tem apenas a cena acelerada. Mas fica aí a pergunta pra vocês: vocês acham que essas mudanças ajudaram a cena ou pioraram? Me conta aí nos comentários. E se quiserem que eu faça mais análises de cenas deletadas ou de duelos como esse, deixa o like aí, porque se esse vídeo bater 3.000 likes, eu prometo fazer mais uma série inteira de vídeos assim. Valeu, Adriano, Tiziano, Rigor S, Matheus Santos, Vitor Bertoli Nascimento, Drônimo de Brasil, Houston Neno Gomes e Christian Pereira. Vejo vocês na próxima e this is the way.